E aí, galera do Fim YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à minha playlist sobre hora de assuntos jurídicos. E como o próprio nome vai falar, vou falar sobre notícias do mundo jurídico. Então, eu espero que vocês gostem. Esse é o primeiro vídeo da minha playlist. Para que você já colocar e não me conhece, eu sou bem YouTube para ser. É que não ouvi no meu canal do YouTube, eu falo de tudo. Mas estou focando mais sobre notícias sobre isso do mundo e por hora, as do hora de assunto jurídico, beleza? E para que você já colocar e não for mais inscrito, eu te convido a se tornar mais inscrito, me ajude a chegar nos 200 ou mais inscritos. Ou seja, quanto mais inscritos tiverem aqui no meu canal, melhor para mim, beleza? Então, as considerações iniciais para o vídeo. Bom, eu vou falar sobre o caso reality da VTube. Aceite de empregado não afasta risco de abuso. Exposição de trabalho em redes sociais pode envolver riscos trabalhistas, uso indevido de imagem de dano moral. Em uma das cenas mais incômodas de Parasitas, filme sul-coreano vencedor do Oscar de 2021, o patriarca da família rica pede ao motorista que participe de uma encenação no jardim para divertir o filho durante a festa de aniversário. Na visão dos patrões, a cena deveria lúdica, quase inocente. No entanto, não tinha a mesma leveza para o empregado. Para o motorista, tratava-se de mais uma ordem difícil de recusar. A cena é ficcional, mas como a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, tangenciou a realidade quando na última semana a ex-BBB VTube anunciou que faria um reality show dentro de sua própria casa. A proposta foi apresentada como entretenimento, mas a primeira dinâmica do reality levou a opinião pública a questionar os limites da exposição de trabalhadores em ambiente de subordinação. Afinal, até que ponto o empregado pode recusar a entrar na brincadeira quando o pedido parte de quem tem poder sobre o trabalho? Na primeira prova, empregados foram desafiados a encontrar moedas de plástico espalhadas pela mansão do casal. Parte dos objetos foi escondida em um lago artificial no lixo do banheiro e dentro de um vaso sanitário. Após a repercussão negativa, o conteúdo foi retirado do ar. O MPT instaurou inquérito para apurar possíveis irregularidades trabalhistas e o TST publicou, embora sem citar nominalmente os envolvidos, uma mensagem que dialogava diretamente com a polêmica. Abre aspas, humilhação não é entretenimento. No ambiente de trabalho, inclusive no doméstico, respeito é dever. O episódio surge em um momento especialmente sensível para o direito do trabalho. Desde maio, está em vigor a nova redação da NR1, que passou a incluir expressamente os riscos psicossociais no gerenciamento de saúde e segurança ocupacional, assédio, estresse, constrangimentos, ambientes hostis e práticas capazes de afetar a saúde mental dos trabalhadores deixam de ser temas periféricos e passam a integrar o centro das obrigações preventivas.
Embora a norma se volte às empresas, o paralelo é inevitável. Além disso, a discussão sobre dinâmicas supostamente recreativas, metas performáticas e exposição pública de trabalhadores não é nova. Em diferentes contextos, empregadores já foram condenados para por submeter empregados a dancinhas, gritos de guerras e outras situações consideradas vexatórias. Os exemplos assim, assim como o escalonamento do absurdo, são numerosos. A dificuldade não está em encontrar precedentes. Há muito tempo o judiciário tenta aplicar a lei e reafirmar que o poder diretivo do empregador encontra limite na dignidade do trabalhador. O reality. O primeiro episódio de As Patroas foi publicado na última terça-feira 30 no canal de VTube, no YouTube e nas redes sociais do casal. Menos de 24 horas depois, o conteúdo foi retirado do ar após críticas à exposição das relações entre empregadores e empregados. Segundo a influenciadora, o reality não teria eliminação, venceria quem acumulasse mais pontos ao longo das provas. No primeiro episódio, papais governanta, auxiliar geral e motorista disputaram o chamado desafio do CLT, que valia R$ 1.000 e 10 pontos. Ao todo, o programa previa R$ 60.000 em prêmios. O primeiro colocado receberia R$ 20.000, além do valor acumulado nas provas. O segundo ficaria com o mandante conquistado nas dinâmicas, e o terceiro ganharia uma motocicleta. Na dinâmica, moedas de plástico foram escondidas em diferentes espaços da casa, incluindo um lago artificial, uma lixeira de banheiro e um vaso sanitário. Em determinado momento, Anderson, motorista do casal, encontrou objetos no banheiro e reclamou: Misericórdia, né? Dentro do vaso, pelo amor de Deus, não é possível. Depois de retirar moedas do vaso sanitário, ele também revirou a lixeira ao lado do assento. Eu peguei de dentro do lixo, cheio de papel, cheio de bosta, afirmou no vídeo. 4 episódios chegaram a ser gravados, mas apenas o primeiro foi ao ar. Após a repercussão negativa, o YouTube publicou um teaser para explicar a propósito do programa. Segundo o casal, o reality tem o objetivo de promover uma discussão sobre a precarização das relações de trabalho e o fim da escala 6x1. Um dos pontos que chamou a atenção foi a afirmação de Eliezer logo na apresentação do programa de que os participantes precisariam comparecer obrigatoriamente às gravações, mesmo nos dias em que normalmente não trabalhavam. Quem faltasse, segundo ele, seria eliminado da disputa. Consentimento, imagem e subordinação. A exposição de empregados em redes sociais traz uma camada adicional ao debate, já que o conteúdo é gravado e publicado por uma ampla audiência, com potencial de engajamento e monetização. Nesses casos, a autorização para uso de imagem, caso exista, não necessariamente encerra a discussão. Eu reafirmo a advogada trabalhista Retiele Eunila Cabral, da banca Aparecido Inácio e Pereira Advogados Associados. Segundo a causídica, a mera declaração de voluntariedade não é suficiente para afastar questionamentos acerca da liberdade da escolha do trabalhador.
Embora em tese das iniciativas possam ser apresentadas como facultativas, não se pode ignorar que o contrato de trabalho é estruturado sobre uma relação de subordinação jurídica marcada por uma natural assimetria de poder entre as partes cooperadas. Segundo a especialista, o consentimento do trabalhador deve ser analisado a partir das circunstâncias concretas, especialmente quando a recusa pode gerar receio de prejuízo profissional, perda de oportunidades, redução de visibilidade perante a liderança ou constrangimento, ainda que implícito. Em outras palavras, a vulnerabilidade inerente a relação empregatícia exige que a voluntariedade seja aferida não apenas sobre um aspecto formal, mas também material. A advogada também chama atenção para a LGBT, já que imagens e vídeos capazes de identificar trabalhadores podem ser considerados dados pessoais. Nesses casos, o tratamento deve observar princípios como finalidade, adequação, necessidade, transparência e segurança. Possíveis desdobramentos da apuração do MPT. Segundo Ritieri, caso identifique irregularidades, o MPT pode adotar medidas extrajudiciais e judiciais. Em um primeiro momento, a apuração pode envolver requisição de documentos, coletas de depoimentos, pedidos de esclarecimento e diligências para verificar a efetiva voluntariedade da participação. A existência de autorizações de uso de imagem evitou coação direta ou indireta possíveis danos à dignidade, à intimidade ou à saúde dos trabalhadores. Segundo a advogada, constatadas irregularidades, o órgão pode expedir recomendações ou propor a celebração do ataque, que significa termo de ajustamento de conduta. Abre aspas. Na hipótese de maior gravidade ou diante da recusa em adequar a conduta, o MPT poderá ajuizar a ação civil pública perante a Justiça do Trabalho, pleiteando, entre outras medidas, a cessação das práticas consideradas irregulares, a imposição de obrigações de fazer e de não fazer, a fixação de multas pelo descumprimento das determinações judiciais e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos quando caracterizada lesão a direitos ou interesses individuais dos trabalhadores. A atuação também pode envolver outros órgãos de fiscalização e controle, como a Inspeção do Trabalho e a ANPT, especialmente se houver discussão sobre o tratamento inadequado de dados pessoais ou o uso irregular da imagem dos empregados. Exploração econômica do conteúdo. Outro ponto relevante é a eventual exploração econômica do conteúdo. Se a participação dos empregados contribui para a audiência, engajamento, publicidade, fortalecimento de marca ou monetização, a discussão pode ultrapassar o dano moral e alcançar eventual contraprestação pelo uso da imagem. Para Riccieri, a remuneração paga pelo trabalho contratado não abrange automaticamente a cessão irrestrita dos direitos de imagem para finalidades comerciais proporcionais
ou publicitários. Abre aspas. Sempre que a participação do empregado contribuir para campanhas publicitárias, estratégias de marketing, monetização de conteúdo ou fortalecimento da imagem comercial de empresas e influenciadores, recomenda-se a análise prévia da necessidade de instrumentos contratuais específicos e, conforme é o caso concreto, de outra prestação adequada para a utilização econômica da imagem. A especialista pondera, porém, que nem toda exposição gera automaticamente direito à remuneração adicional. O ponto central é verificar o grau de aproveitamento econômico da imagem do trabalhador e se sua participação foi relevante para atrair a audiência, fortalecer a marca ou gerar receita. NR1 e riscos psicossociais. O caso também surge em tempos de nova NR1. Desde 26 de maio passou a valer a atualização da norma regulamentadora que estabelece diretrizes gerais sobre saúde e segurança no trabalho e amplia as obrigações de prevenção em relação à saúde mental dos trabalhadores. A mudança inclui expressamente os riscos psicossociais no GRO, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e no PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Entre os fatores que devem ser observados estão assédio moral, estresse ocupacional, burnout, metas abusivas, sobrecarga, conflitos interpessoais, violência e ambientes hostis. Na prática, empresas passam a ter que mapear situações capazes de provocar adoecimento psicológico e adotar medidas concretas de prevenção. Embora o primeiro ano tenha caráter educativo e orientativo, sem aplicação imediata de multas, a nova redação já oferece parâmetros para fiscalizações, ações trabalhistas e políticas internas de prevenção. A advogada trabalhista Retiane Onila Cabral avalia que a atualização da NR1 pode servir como parâmetro de análise em casos de exposições de trabalhadores e conteúdos para redes sociais, ainda que a norma não tenha sido criada especificamente para regular esse tipo de prática. Segundo ela, a participação de empregados domésticos e dinâmicas gravadas e divulgadas ao público pode levantar questionamentos sobre os impactos psicológicos da exposição e sobre a efetiva liberdade de escolha dos trabalhadores. Abre aspas, a nova diretriz da NR1 reforça o dever do empregador de identificar, avaliar e gerenciar fatores capazes de afetar a saúde mental, a dignidade e o bem-estar dos empregados, incluindo situações potencialmente constrangedoras ou geradores de pressão emocional, o que a justiça já decidiu. A polêmica envolvendo o reality de VTube e Eliezer não é um ponto fora da curva na justiça do trabalho. Ao longo dos anos, tribunais têm reconhecido danos morais quando supostas brincadeiras ultrapassam os limites do poder diretivo do empregador e expõem trabalhadores a constrangimento. Os casos envolvem situações variadas, mas seguem uma lógica parecida.
Ainda esse ano, a quinta Câmara do DRT da 15ª Região manteve a continuação do Magazine Luiza ao pagamento de R$ 5.000 de indenização ao uma assistente de vendas submetido a assédio moral. Segundo o processo, ela era pressionada a participar de vídeos dançando para o TikTok, sem relação com suas atribuições e também a realizar atividades com cartazes e semáforos. É, Também em 2025, uma empresa de distribuição de mármores e granitos foi condenada a indenizar um ajudante de motorista em R$ 15.000 após divulgar no TikTok com trilha sonora humorística o acidente de trabalho sofrido por ele. Em 2023, o juiz do trabalho Fabrício Lima Silva, da Vale do Trabalho de Teófilo, Otoni, Minas Gerais, condenou uma loja de imóveis a pagar R$ 12.000 a uma funcionária que, grávida à época, era obrigada a gravar vídeos com dancinhas para o TikTok, embora a empresa alegasse que a participação era voluntária. O juiz considerou que a prova oral demonstrou que as gravações faziam parte de estratégia de marketing. Mesmo em casos nos quais não há exposição em redes sociais, a Justiça do Trabalho já condenou empresas por extrapolarem o poder diretivo. Em Minas Gerais, a terceira Câmara do TRT, da terceira região, manteve a continuação de uma rede de supermercados que obrigava trabalhadores a participar de grito de guerra e dancinha no início de cada turno, de colegas e eventuais clientes. A mesma lógica foi reconhecida pelo TST em 2023, em caso envolvendo uma operadora de telemarketing obrigada a fazer dancinhas ao som de funk quando se atrasava para atividades. Na ocasião, a terceira turma manteve a continuação das empresas Brasil Centro Comunicações e Palatel Prestações Morais. Os precedentes mostram que a Justiça do Trabalho costuma verificar qual o efeito concreto da ordem sobre o trabalhador e não se limita à forma como a conduta é apresentada pelo empregador. Direitos fundamentais passam na frente. Nos ambientes de trabalho, inclusive dentro de casa, o entretenimento não suspeite direitos fundamentais. A linguagem pode ser de brincadeira. Reality é um desafio, mas a análise jurídica permanece a mesma. Consentimento só importa quanto à liberdade real, quanto a consentimento só importa quanto à liberdade real de recurso. Prêmio não legitima situação vexatória. E a audiência não transforma empregado em personagem disponível para o constrangimento público. Como em Palestina, o incômodo surge quando a diversão de uns depende da disponibilidade de outros. Fora da ficção, a mensagem que emerge dos tribunais do MPT e do próprio TST direto. A dignidade do trabalhador não pode ser convertida em prova, prêmio ou entretenimento. Então, esse foi mais um vídeo, foi o meu primeiro vídeo da minha playlist sobre hora do assunto jurídico. E aqui eu fiz uma análise jurídica sobre o caso do reality do YouTube.
Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí. Deixa aqui nos comentários o que você achou do meu vídeo. E não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal, ou seja, quanto mais inscritos se inscreverem no meu canal, melhor para mim, que eu quero alcançar minha meta de 200 ou 300 inscritos. Então, muito obrigado você por assistir o meu vídeo. Então, nisso ao final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!